Olá, boa noite. Eu me chamo Jones e o trabalho aqui consiste na disciplina de Lógica Matemática e Organização e Arquitetura de Computadores. E eu vou falar um pouco sobre Unidade Central de Processamento, o Array, o CI e registradores. O que seria a Unidade Central de Processamento? Seria nada mais do que o CPU. Ele pode também ser chamado de processador, que é a parte do dispositivo que é comparada no computador a um cérebro. Ele tem o papel de calcular e realizar o processamento de dados e funções lógicas. O que seria isso? Ele vai acessar dados da memória do computador e ele vai realizar desde operações mais simples, como somente a consulta desses dados, até a funções mais específicas. A expressão que se originou na década de 60 dura até os dias atuais. Mesmo havendo evolução em seu formato, capacidade e processamento do volume de dados, ainda assim sua aplicação permanece a mesma, ou seja, esse termo surgiu na década de 60 com os primeiros computadores, que tinham uma capacidade de processamento muito baixa e sua função era basicamente essa: processar dados e realizar cálculos. E mesmo após todos esses anos, o seu termo continua sendo utilizado da mesma forma e o seu processamento, a sua área de atividade, o seu campo de atividade continua sendo a mesma aplicação, mesmo mudando formato, tamanho e sua capacidade. E como funciona o processador? Temos aí na imagem um exemplo de um processador Intel Core. E o processador atual, ele tem basicamente esse formato. E como é que ele funciona? Ele funciona como um oscilador a cristal. Ou seja, ele vai medir a velocidade em Hz. E essa velocidade do processador, também pode ser chamada de clock. No caso de um processador que tem impresso em sua parte física a velocidade 3 GHz, significa que sua capacidade de transferência de dados é de 3 bilhões de ciclos por segundo. Outros fatores também podem acabar interferindo nessa velocidade, isso não é uma regra obrigatória. Por exemplo, a memória cache, a capacidade do processamento do computador, a demanda de atividades em que ele venha a processar simultaneamente pode afetar essa taxa de execução em Hertz. E uma curiosidade, a CPU gabinete, no vocabulário popular, o termo CPU muitas vezes está associado ao gabinete, ou seja, que é a estrutura física do desktop, onde estão contidas as placas de rede, placa-mãe, placa de vídeo, entre outros componentes. Consequentemente, também o processador. Na verdade, isso é um termo que ficou muito usual no vocabulário popular, porém, o correto seria afirmar que CPU é o processador, a referida ao processador, existente inclusive em dispositivos móveis como, por exemplo, celulares e tablets. Falar um pouco da ULA, que é a Unidade Lógica Aritmética. Como o próprio nome já diz, Unidade Lógica Aritmética nada mais é responsável do que executar as operações mais básicas dentro do processador. São as operações aritméticas, como adição, subtração, divisão e multiplicação. Em alguns casos, operações de álgebra booleana, como if, and e or, ou seja, vai verificar se é verdadeiro ou falso, se contém ou se não contém, entre outros exemplos. Aí eu sei que a unidade de controle é responsável por extrair os dados da memória. Então, ela vai lá garimpar os dados da memória, decodificar esses dados e executar quando necessário. E, em alguns casos, ela consulta também informações da ULA. E os registradores? Registradores são unidades de memória mais rápidas existentes. Consequentemente, apresentam maior valor de mercado, sendo utilizadas em CPUs que apresentam maior demanda por altas velocidades de acesso, ou seja, são unidades de memória que demandam uma alta capacidade de processamento de dados e não são para uso doméstico, uso pessoal. Seria para um uso mais específico. Conclusão seria que, por fim, a gente pode concluir que a CPU toda a parte de processamento das operações demandadas pelo computador, ou seja, desde a alta coleta de dados e operações a cálculos aritméticos básicos, ou seja, ela pode também atuar como uma simples calculadora, e dessa forma ela é tão comumente chamada de processador, devido à sua
funcionabilidade. As referências de pesquisa para consulta do trabalho. Boa noite e obrigado.